Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado e comigo estão Francisco Brito e Luís Pardal. Hoje vamos falar sobre as eleições legislativas. Ora, numa primeira parte vamos abordar as eleições em Portugal e na segunda parte iremos falar sobre os resultados no Alentejo. Vamos então começar pelo Luís Pardal. Luís, estas eleições, ficou surpreendido com o resultado das eleições? Olá, viva, muito boa tarde ao Francisco, à Ana Machado e aos nossos ouvintes. Naturalmente que o resultado destas eleições não condiz com aquilo enfim, que foram as sondagens, não é? Portanto, nas últimas semanas, e pode-se dizer que há várias surpresas. Enfim, eu começaria naturalmente, é uma questão absolutamente clara, portanto, foi a AD que venceu as eleições. Portanto, enfim, venceu as eleições num espaço de 14 meses. Eu começaria por dizer o seguinte: se Luís Montenegro, aliás, quem pensa que Luís Montenegro sai destas eleições reforçado, também está enganado, porque apesar de ter vencido as eleições e aumentou os seus deputados e a sua votação, mas não sai destas eleições reforçado. Talvez pelo contrário. Todo o quadro político nacional, eu diria que se complicou, que se agravou, e a AD terá ainda mais dificuldade no seu percurso. Ou seja, este assunto da Spino Viva não morreu aqui, pelo contrário. Sobretudo, enfim, é um assunto que vai perseguir Luís Montenegro. André Ventura vai tirar o tapete o máximo possível para escamotear também este assunto, e eu sinceramente acho que o percurso não será nada fácil. Apesar da vitória, nós teremos nos próximos anos, se aquilo, digamos, se estiver em linha com aquilo que são as previsões, aquilo que são os economistas, sobretudo economistas, portanto especialistas sobre a matéria, nós vamos nos próximos anos passar uma crise económica, muito dificilmente assim não será. E todo este novo quadro, com Luís Montenegro a precisar da iniciativa liberal, mas a não chegar, eu acho que, digamos que de alguma forma salvará uma estabilidade que o Partido Socialista deverá dar ao país. E, portanto, eu julgo que será muito por aí que possa haver algum tipo de estabilidade, porque com o Chega e com o André Ventura já se percebeu que não se pode contar. Agora até poderá fazer o número de parecer que está ponderado, que é, digamos, o líder da oposição, mas tudo isto, mais cedo ou mais tarde, vai começar a descambar. Porque quanto mais barulho e quanto mais tumultos houver, nós já percebemos que, enfim, mas eu já irei lá talvez um bocadinho mais à frente, que é André Ventura que sai reforçado com o barulho. Enfim, o que é que nós temos aqui? Tivemos uma vitória do Chega também, não é? Portanto, não se pode dizer que não. Houve, em certa medida, aqui uma vitória. E isto é um assunto altamente complexo. Portanto, os eleitores do Chega vêm do descontentamento, de um sentimento de abandono em muitas circunstâncias. Reparem, o Chega teve resultados em sítios, enfim, eu diria que são dispares entre eles. Quer dizer, por um lado, venceu nos concelhos onde há mais imigrantes. Mas venceu Vila do Bispo, Admira, Algesur, portanto, enfim, são onde há mais imigrantes. Mas depois venceu em concelhos mais jovens, também. Tem uma percentagem baixa em freguesias com uma escolaridade mais avançada. Mas também teve um excelente resultado, ganhou uma secção de voto em Setúbal, de um bairro social. Em que pessoas que votaram naquela secção de voto, estamos a falar de pessoas, muitas delas trabalham de sol a sol, trabalham imenso, mas ciganos também votaram em André Ventura,
nesta secção de voto em Setúbal, houve uma reportagem até enfim, que até 1 ou 2 brasileiros falava que não vota, mas se votasse, votava em André Ventura. Portanto, enfim, só para transmitir aqui o leque muito alargado, e é um caldeirão muito grande de pessoas que, digamos, de certa medida, acabam por ser influenciadas por frases feitas, pelo populismo, e isto acontece porquê? Porque as pessoas também querem uma vida melhor para elas. Não quer dizer que estas pessoas sejam extremistas. Algumas destas pessoas não são extremistas. Mas muitos dos eleitos do Chega são extremistas. André Ventura, no discurso que faz, diz: vocês ainda não viram nada. E esta frase tem mais significados. Vocês ainda não viram nada. E, portanto, é um caldeirão muito grande. Se por um lado, como estava a dizer, há eleitores que não são extremistas, estas pessoas só querem uma vida melhor. Só que, às vezes, nós precisamos de passar pelas circunstâncias para as compreendermos melhor. Não é André Ventura, nem será o Partido Chega, com a instabilidade toda que tem, com as pessoas que na cúpula têm, digamos, tão diversas e, como disse, algumas delas, ou muitas delas, extremistas, que vai oferecer um caminho de estabilidade ao país. Não será com o Chega que isso vai acontecer. Reparem, os portugueses querem contas certas, querem seriedade. E nós vamos ver o programa do Chega, como vimos o programa, não está aqui hoje a colega, mas como vimos o programa da CDU, quer um, quer o outro, oferece mundos e fundos a toda a gente. É cortar na receita à torta e direito, isenções fiscais para toda a gente, tirar impostos e depois dar tudo a toda a gente. Não há país que aguente a tirar de um lado e a dar ao outro. Portanto, isto nunca vai acontecer. E, portanto, as pessoas que querem uma vida melhor para elas têm toda a legitimidade. Mas, na verdade, se algum dia André Ventura governasse este país, a vida delas não iria mudar como as pessoas pensam que iria mudar. As casas não iriam baixar o preço como pensam que iriam baixar. É por desmantelar o Serviço Nacional de Saúde que iríamos ter agora médicos de família para todos. Não era o Partido Chega, nem seria André Ventura que iria resolver isto. Enfim, nós ouvimos o Chega a dizer que há 50 anos de corrupção. Há 50 anos de corrupção. Quer dizer, mas a corrupção começou só há 50 anos? Ou durante o Estado Novo, não é? Esse, para muita gente que era liderado por uma pessoa séria e só por gente séria, a quantidade de documentos que foram absolutamente escondidos de toda a gente para poupar os portugueses dos desfalques, das entreajudas entre amigos. Portanto, isso havia no Estado Novo. Isso havia na monarquia. Não me venham com histórias. Isto é o ser humano. O ser humano muitas vezes tem estas características. Claro, devemos ter melhores políticos, claro, devemos ter melhores políticas, mas esta promessa da corrupção e do acabar com a corrupção é completamente extrapolada pelo argumento do André Ventura. Enfim, eu não sei quanto tempo é que mais tenho, ainda não cheguei ao PS, ainda queria lá chegar, eu não sei se há mais tempo já lá ou não. Vamos ao PS. Antes disso, vamos ouvir o Francisco também sobre esta subida da AD, a vitória do Chega e aqui o colapso do PS nestas eleições. Francisco, foi apanhado de surpresa com estes resultados? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde ao Luís, boa tarde à Ana. Efetivamente, os resultados são relativamente distintos de algumas sondagens, sendo que no dia das votações, antes do encerramento das urnas, já havia algumas sondagens que poderiam apontar este caminho em que o Chega estaria a discutir com o Partido Socialista o segundo lugar nas eleições a nível nacional. E isto é relativamente preocupante.
E preocupante porquê? Porque se de um lado nós percebemos porque é que as pessoas podem votar no Chega, portanto, no fundo o Partido Chega surge agora como a nova CDU, que junta aqui os votos do descontentamento, portanto todos aqueles que acreditam que é bastante fácil melhorar a vida das pessoas, que no fundo é estalar os dedos e aumentam-se salários, portanto todos este tipo de eleitor que votava no Partido Comunista, neste momento facilmente vota no Partido Chega, portanto, porque efetivamente está descontente e em alguns casos existe efetivamente alguns motivos para as pessoas estarem descontentes, porque efetivamente houve um caminho de muitos anos que não correu bem. Mas, por outro lado, temos o facto do Partido Chega não ter qualquer tipo de metodologia para conseguir efetivamente implementar políticas. Porque, no fundo, aquilo que move o Partido Chega são bandeiras que facilmente qualquer pessoa tem. Agora, daí, quer dizer, no fundo, são bandeiras que crescem com base na identificação de problemas. Mas daí a nós conseguirmos efetivamente criar mudanças, vai um longo caminho, e esse longo caminho precisa de ter trabalho, precisa de ter medidas muito concretas. Quando nós falamos desta questão da corrupção, de acabar com a corrupção, como é que se acaba com a corrupção efetivamente? Portanto, sabemos que existe muita fuga ao fisco. Há muita coisa há muito comércio não faturado. Sabemos que existem, enfim, esquemas grandes de branqueamento de capitais e de muitas outras questões. Como é que efetivamente isto pode ser combatido? Então, contratam-se mais pessoas para a cúpula do Estado para fazer fiscalização? Como é que o modelo económico vai mudar para conseguirmos detectar a fuga ao fisco e outros esquemas? Quer dizer, como é que efetivamente isto se faz? E se nós formos ao programa do Partido Chega, ficamos sem saber. Porque nem eles sabem como é que fariam isto. Porque efetivamente querem ganhar votos com este descontentamento que existe, mas depois não conseguem propor medidas concretas e oferecer os quadros técnicos que as pessoas precisariam para conseguir ver essas medidas implementadas. Até porque se nós formos ver exatamente quem é que aparece candidato pelo Chega, percebemos que há uma grande parte das pessoas que já teve problemas com a justiça, ou então existem fortes suspeitas de procedimentos irregulares na sua vida ou na sua vida laboral ou pessoal. E por isso é que quando alguém se dirige às urnas para votar, deve também pensar um bocadinho para além daquilo que houve destas ideias um bocadinho mais básicas. Agora, nestes dias, fomos discutindo isto, quer dizer, enfim, é um bocadinho o assunto do momento, como é natural, e uma das coisas em que tenho pensado é que se calhar não fazia mal que nós conseguíssemos implementar no nosso país uma ida obrigatória à Assembleia da República como temos o Dia da Defesa Nacional. Porque se as pessoas vissem, e particularmente se os jovens vissem como se comportam os deputados da bancada do Chega, eu acho que seguramente uma grande maioria já não votava no Chega. Porque é absolutamente vergonhoso aquilo que acontece na Assembleia da República durante os debates, durante os plenários, ter deputados que não respeitam a vez dos outros para falar. Temos deputados, muitas vezes, naturalmente, de outros partidos a falar, e há deputados do Chega a ofendê-los, deliberadamente, a chamar-lhes nomes. É assim, nós podemos não concordar e ter ideias distintas. O Parlamento serve para isso. Serve para nós podermos não concordar. Mas por isso é que também existem regras. Cada um tem o seu tempo para falar, é respeitada a vez de cada um e, naturalmente, funcionam depois por construção de maiorias e construção de consensos. E é aí que se tomam as decisões. As decisões não se tomam por ofensa ao outro. Mas é isso que o Partido Chega faz. Portanto, o baixo nível dos deputados do Chega é exatamente este. E eu acredito que uma grande parte das pessoas que votaram no Chega não tem esta ideia. Aliás, eu, até pelo aquilo que tenho percebido, houve pessoas que ainda à última hora decidiram votar no Chega pelo coitadismo que o André Ventura construiu nos últimos dias de campanha, com aquele cenário todo que eventualmente pode ser potenciado por uma questão clínica, mas que tem tudo para considerarmos que foi altamente majorado e que efetivamente foi um cenário muito construído para conseguir aqui alguns votos das pessoas que eventualmente sentiram
pena de André Ventura. Até porque na noite eleitoral não me pareceu que André Ventura tivesse qualquer tipo de problema. Portanto, é estranho como é que em 2 dias conseguiu curar uma situação que já vinha de há vários dias, não é? Fez quase um rally urgências e depois de repente está tudo bem porque ganhou as eleições. Não sei. Confesso que tenho muitas dúvidas em relação a esta questão. Acho que efetivamente seria bom até, já que estamos uma época de grandes esclarecimentos sobre tudo o que envolve a vida dos políticos, acho que também seria bom esclarecermos efetivamente qual é que é o estado clínico de André Ventura. Portanto, acho que até o próprio se poderia submeter a testes exaustivos, eventualmente com a presença da comunicação social, para percebermos efetivamente o que é que está a acontecer e podermos, naturalmente, nas televisões ter vastos painéis de especialistas a poderem debater o assunto. Porque, enfim, isso também importa esclarecer, porque não queremos ter políticos mentirosos, não é? Aliás, muito menos do partido que critica a corrupção e critica o sistema político de há 50 anos. Portanto, com certeza que não poderemos ter no Partido Chega mentirosos, muito menos o seu grande líder. E por isso, grande líder é com ironia, naturalmente. Aqui o Chega consegue uma vitória, mas a AD, a Aliança Democrática, consegue aqui uma subida. O que é que a AD ganhou com estas eleições? A AD não só ganhou o óbvio, portanto um maior número de votos e maior número de deputados, mas também ganha aqui, acima de tudo, a confiança dos portugueses, que, se bem nos lembrarmos, não foi a confiança que a Assembleia da República deu com a distribuição que tinha antes destas eleições. E daí a termos ido para eleições e a Aliança Democrática ter vindo reforçada. Não veio reforçada com uma maioria absoluta, sabemos que isso também seria difícil neste cenário político, mas vem efetivamente com uma maioria maior, que até foi um termo usado pelo candidato da AD e atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, e que é um termo que descreve bastante bem este resultado também. Portanto, no fundo foi isso que ele pediu e foi isso que ele teve. E a verdade é que também nos mostra que os portugueses, na sua grande maioria, está farta destas pequenas quesílias políticas que não resolvem nada ao país. Nós, no fundo, não estamos a discutir a execução do PRR, não estamos a discutir quais foram as opções que foram tomadas quando o PRR foi desenhado, não estamos a discutir o futuro dos próximos 10, dos próximos 20 anos do país, não estamos a discutir como é que a implementação de fontes renováveis de energia pode ou não influenciar a estabilidade do nosso sistema energético e como é que nós poderemos investir para garantir esta inércia e esta estabilidade que é necessária. Portanto, não discutimos nada disto, que são assuntos que deviam ser maiores para as pessoas. Estamos a discutir uma empresa que o Primeiro-Ministro teve e que não teve qualquer tipo de apoio do Estado, não recebeu nenhum fundo europeu, não recebeu nada disso, mas isso de repente passou a ser o problema maior do país. E eu acho que as pessoas nisto mostraram que estão fartas disso, por mais que as pessoas até possam achar que o assunto foi mal resolvido ou que até foi mal explicado, mas as pessoas percebem neste momento que não é de facto uma questão que importa ao país, porque temos um Primeiro-Ministro que está a ser competente com o trabalho que fez. Portanto, teve 11 meses de governação e apresentou muitos resultados. Se ele não tivesse apresentado resultados, aí eu acredito que as coisas fossem diferentes. Mas, efetivamente, este governo, ou o governo que vai cessar funções e que, penso eu, continuará na sua maioria, conseguiu mostrar uma série de resoluções que impactam diretamente na vida das pessoas. Foi isso que a oposição nunca pensou. Portanto, o Chega nem está preocupado. O Chega também vive a leste de tudo, portanto nem estão preocupados com isso. Mas o Partido Socialista claramente não dimensionou isto. Claramente não percebeu que um governo minoritário conseguiria implementar este nível de medidas e conseguiria também ultrapassar a coligação negativa que o próprio Partido Socialista construiu com o Chega na Assembleia da República e que limitou, por exemplo, o Orçamento de Estado. E limitou bastante o Orçamento de Estado. Ainda assim conseguiu ultrapassar esta questão. E já que estamos a falar no Partido Socialista, Luís, o que é que aconteceu ao PS? Sim, eu já lá vou. Eu, antes disso, ainda queria até dizer algumas coisas, até porque o Francisco até referiu aqui, por exemplo, que o governo do Luís Montenegro apresentou muitos resultados. Eu discordo. Portanto, eu acho que não apresentou muitos resultados. Não é um facto, até porque é um ano de governação, não dá para apresentar resultados. Não, dá para lançar ideias, apresentar medidas, lançar que vai fazer projetos,
Pronto. E não houve tempo para apresentar resultados. O que acho que aconteceu, e está relacionado com o tempo, mas não são os resultados, foi o tempo de governação. Ou seja, os governos têm inerente com o tempo um desgaste. É assim em todo o lado do mundo. Isto não é uma coisa aqui em Portugal do PSD ou do PS. As governações têm desgaste político. E aquilo que aconteceu aqui também foi a seguinte circunstância. Nós tínhamos um governo em funções há muito pouco tempo, há pouco mais de um ano. E este caso, estou em crer que se tivesse sido num final de mandato ou num princípio de um segundo mandato, teria tido um impacto e um resultado muito diferente daquilo que teve agora. Porque as pessoas, eu falo com muita gente, falei com muita gente que me disse, que não está ligada à política, que me dizia que era condenável, quer a forma como Luís Montenegro geriu o assunto, quer o próprio assunto em si, que era condenável. Mas havia um cansaço. Nós saímos de umas eleições há pouco tempo, tivemos europeias há pouco tempo, ou entretanto as europeias, sabemos que vamos ter as autárquicas ainda este ano, portanto são muitas eleições e as pessoas não gostam de muitas eleições, isto é tudo uma chatice, estamos sempre em eleições, estamos a gastar dinheiro cada vez que há eleições, portanto, e isto está muito bem, digamos, estabilizado na cabeça das pessoas. E portanto, como disse, se isto tivesse sido noutro tempo, poderia ter tido um resultado muito mais prejudicial para o Luís Montenegro. Não teve, creio eu, porque estávamos neste tempo e não noutro. Não é pelos resultados que o Governo apresentou neste último ano, até porque praticamente no exercício de mandato esteve a governar com um orçamento do anterior Governo e mesmo o que entrou, enfim, quer dizer, não houve tempo para implementar praticamente nada. Para terminar ainda o assunto do Chega, o Chega, e a propósito disto que até o Francisco estava a dizer, da postura na Assembleia da República, é no front office, é no back office, é nos corredores, não é? Há um mal-estar dentro da Assembleia da República. Se nós pensarmos bem, não é? Há pessoas que dizem assim, é preciso um abanão, aquilo tem que abanar, os outros partidos têm que aprender. Não é? Mas sejamos francos, nós somos animais sociais. Quem é que gosta de ser ostracizado? Quem é que gosta de estar com uma pessoa que ofende? Quem é que gosta de estar com uma pessoa que nós estamos a falar e não nos ouve? Quem é que gosta de não conseguir discutir uma ideia? Quer dizer, não. E a política faz de discussão. Também há muita esta circunstância. Eu não gosto na política, eles estão sempre a discutir. Não, bem, mas faz parte do avanço da civilização encontrar caminhos a partir da discussão. Se não éramos uma monarquia, havia um rei que decidia tudo e não havia discussão para nada. Não, o nosso sistema é um sistema democrático. E o sistema democrático avança com partidos a discutirem. Mas é discutir com elevação, não é? Se eu estiver a discutir com uma pessoa que não quer minimamente compreender, que não me apresenta minimamente uma proposta contrária que ofereça um caminho, uma estabilidade. Quer dizer, se eu estiver a discutir com uma parede, ganha as mesmas, não é? E aquilo que nós precisamos no Parlamento é de uma discussão a sério, com adultos a sério, com substância. Se as coisas é só pela rama, quer dizer, então assim é que o país não avança. E eu quero muito que o nosso país avance. Não é? Toda a gente quer, naturalmente, toda a gente quer uma vida melhor, mas este discurso inflamado, a nossa sociedade transformou-se muito nos últimos 10 anos, não é? Toda a nossa, ou grande parte da nossa forma de estar na vida mudou. Os telemóveis não eram o que eram. A comunicação não era o que era, naturalmente. Não havia Instagrams, não havia TikToks, não havia Facebooks. Havia Facebook, mas tinha pouca expressão. Não era como era hoje. Não é como é hoje. Há um discurso inflamado que se está a instalar na cabeça das pessoas. Ora, se eu tiver alguém todos os dias... olha, até vamos ser mais simplistas. Eu não tenho nenhum indiano ou nenhuma pessoa de outra nacionalidade desta região do mundo a viver ao pé de mim. É um caso. Não tenho ninguém.
Mas todos os dias, se eu receber mensagens a bater na mesma tecla, e que não sei o quê, e que são maus, e que são isto, e que são aquilo, e que são o outro, às tantas eu começo a sentir na pele como se estivesse a viver ao lado de uma pessoa, assim, com esta natureza, que em princípio que me está a repudiar. Portanto, a comunicação hoje em dia é muito diferente. Eu dei este caso, estamos sempre suscetíveis à crítica e à destruição das nossas palavras, mas dei este caso, poderia dar outro, de outra circunstância qualquer. É um caso absolutamente hipotético. Mas é este o discurso. Nós vamos no trânsito, as pessoas estão irritadas, ofendem-se umas às outras. E eu pergunto, é este tipo de sociedade que nós queremos? Uma sociedade mais intolerante, uma sociedade que respeita menos o outro, que aplaude a morte de pessoas, não é? Como agora, pelos vistos, não é? Há um deputado que aplaudiu a morte de uma pessoa, não é? Quer dizer, que sociedade é que nós queremos? Mas nós queremos que os nossos filhos tenham um caminho melhor, mais educados, ou uma sociedade mais intolerante? Eu não quero uma sociedade mais intolerante, quero uma sociedade que respeita mais. Mas esta votação também pode ter sido sinónimo de revolta, não é? De as pessoas estarem muito revoltadas. Mas eu disse isso e volto a dizer, é compreensível que as pessoas, em certa medida, estejam revoltadas. É compreensível que as pessoas queiram uma vida melhor. Pronto. Isso é absolutamente claro. E também disse que há pessoas que votam no Chega que não são extremistas. Só querem uma vida melhor para si. Só que o discurso está feito de forma a que estas pessoas vejam que este é um bote de salvação, não é? Mas se um dia experimentarem a governação de André Ventura, vão perceber que este não é o bote de salvação. Isto está mais que estudado, por um lado, e por outro lado, basta ver, como disse, a despesa e o país, que entrávamos numa instabilidade económica e financeira que não era impossível, não há hipótese. E portanto querem uma vida melhor. Enfim, sobre o PS. Ora, o PS é um derrotado destas eleições, quer dizer, não há hipótese nenhuma, não é? Quer dizer, não. Estamos a falar de um partido maduro que ainda não temos os resultados portanto, os resultados finais, mas há uma forte possibilidade de ficar em terceiro em número de deputados, mesmo em segundo em número de votos, mas em terceiro em número de deputados. Ora, cai para a terceira força política, não é? Quer dizer, isto não obriga a uma reflexão. Ouvimos esta expressão muitas vezes, não é? Obriga a uma reflexão muito importante, mas mais do que a reflexão temos que depois que agir, e o PS tem de agir de forma a alterar aqui alguma coisa não correu bem. Aliás, se calhar foram várias coisas que não correram bem, mas eu diria que é preciso a liderança tem que ser muito bem escolhida. As pessoas colaram o Pedro Nuno Santos a uma extrema-esquerda. Pronto. Não, porque o Pedro Nuno Santos teve um percurso muito rápido. Portanto, ele era uma pessoa muito, digamos, muito aceite e muito apoiada pela juventude socialista. E em qualquer partido a juventude partidária é sempre mais aguerrida, é sempre mais de contrapeso, é sempre mais de espicaçar. Pronto. E portanto ele teve esse percurso, não é? Com essa linha. E o que é que acontece? Depois tinha a personalidade dele, entretanto foi eleito secretário-geral, e em secretário-geral procura uma moderação, não é? Do discurso. E então o que é que se dizia? Está a ser falso, não é? Esta moderação é falsa, não é? E isto ficou muito embrenhado. E claro, depois um caso ou outro, sobretudo da TAP, que de uma forma ou de outra aquilo é sempre distorcido, e cola, e portanto fica essa colagem. Enfim, mas o que o Partido Socialista agora precisa é de uma liderança que ofereça um novo fôlego de esperança às pessoas. Forma diferente de comunicar. Não é alterar os valores, não é alterar a sua matriz, porque essa própria matriz também ela
foi interpretada e começou a ser distorcida. Portanto, aqueles assuntos da segurança, o assunto da imigração, o assunto da fiscalidade, são 3 assuntos que o PS não tem que conseguir comunicar de uma forma diferente às pessoas. Porque, quer dizer, não, é como se agora só o Chega e depois, em primeiro lugar, o Chega e depois o PSD é que são os partidos que se preocupam com a segurança das pessoas. Quer dizer, se o PS perde a capacidade de comunicar sobre segurança, então aí é mais um passo a ajudar para não conseguir recuperar este mau resultado. Depois, o PS vai ter um caminho difícil, porque os deputados que foram eleitos para o Parlamento, digamos que são da linha do Pedro Nuno Santos. Ora, o próximo secretário-geral vai ter que ter uma grande capacidade de diálogo com estes deputados e de, digamos, levar para caminho todos estes deputados que estão, a maioria deles alinhados com o Pedro Nuno Santos, mas que o partido tem que se colocar alinhado com Portugal. Portanto, tem que haver esta estabilidade no próprio partido. E depois, digamos que, através desta reorientação da comunicação e da ação política, tem que se conseguir, de facto, chegar de uma forma muito clara a estas pessoas que estava a dizer, que querem uma vida melhor para elas, mas depois à classe média trabalhadora, tem que conseguir comunicar de uma forma diferente com as forças de segurança, não deixar de lado o tecido empresarial. O PS tem que ser um partido que não coloca de parte e que no seu programa tem que falar do tecido empresarial. Tem de falar das empresas. Tem de apoiar as empresas, tem que puxar as empresas para a frente para conseguir, em conjunto, em sede de concertação social, haver uma estabilidade nacional alinhada com a economia, com a fiscalidade, para podermos colocar Portugal a crescer acima da OCDE, como já tivemos, mas com um discurso um pouco diferente. Enfim, eu diria, mesmo os próprios jovens, não é? Mesmo os próprios jovens, a abordagem aos jovens, nós não podemos dizer, enfim, estou aqui, digo aquilo que digo, portanto, nós não podemos dizer, mas porque é que os jovens não se estão a chegar ao PS? A resposta, com todo o respeito até pelo secretário-geral, que em certa medida, em determinado ponto apoiei, não pode dizer que os jovens ainda não tiveram o tempo de vida que os mais velhos tiveram, os mais velhos já aprenderam com a vida, já erraram, e portanto é por isso que apoiou o PS e os jovens ainda têm para que aprender. Ele disse isto desculpem lá, quer dizer, mas onde é que andamos? Portanto, é este tipo de discurso, isto tem que mudar, tem de haver um bloco para avançar. Agora, isto depois também não se podem fazer análises isoladas. O PS também não pode andar isolado aqui nisto. Vai depender também da postura que a AD e o próprio PSD adotar. E aqui, essa é uma descoberta que nós vamos ter nos próximos tempos. Qual é que será o caminho que a AD tomará? Porque, enfim, das duas uma. Quer fazer avançar as suas medidas e em concertação com a estabilidade que o PS tem que oferecer ao país e avança, ou então coloca-se, ou então quer ganhar espaço, ainda mais espaço à direita, e às tantas está a competir com o Chega. Isto é uma confusão desgraçada. Enfim, eu não falei dos outros partidos muito rapidamente, mas enfim, o livro afirmou-se, digamos, e eu acho que afirmou-se, e queria dizer aqui o seguinte, o Rui Tavares, o livro ganha sobretudo porque eu acredito que as pessoas viram no Rui Tavares alguém com capacidade de diálogo, não é? Porque muitas vezes as pessoas votam, nem é pelos programas, as pessoas votam porque, ele fala bem, não é? Portanto, isto acontece muito. E isto é mais um contributo para avançar até, por exemplo, o Chega. Então, ele fala bem, não é? Pronto. E eu acho que o livro ganhou por isso. Tal como o Bloco quase que desapareceu. Enfim, é um partido que está
pelas horas, o PCP muito resistente, mas e não aprenderam nada, agora vão apresentar uma moção de rejeição, não aprenderam rigorosamente nada. Enfim, e o PAN, pronto, enfim, lá se mantém, mas antes o PAN do que a ADN, não é? com aquela, como é que ela se chama, João Amaral Dias, lá a fazer mais um estradalhaço, enfim, já chegava, é o que é, não é? E há um novo partido, não é? Pois, o JPP, nasce de um... Olha, é um exemplo daquilo que no continente não pode acontecer, não é? Quer dizer, a Madeira está absolutamente esdefinhada, o PS na Madeira está absolutamente esdefinhado, é por isso que nasce o JPP. Pronto, quer dizer, não é? É isto. Se não se organizam, depois acontece isto. Francisco, a quem se deve este colapso do PS? Bem, há aqui várias matérias que estão em cima da mesa. Por um lado, a partir do momento em que o Partido Socialista abriu mão à extrema-esquerda, em 2015, acabou por navegar num espaço político muito maior do que aquele que era o seu, efetivamente. E se num primeiro momento se pensou que aquilo era uma construção de um diálogo que poderia manter o Partido Socialista como o leme e depois com pequenos contributos dos partidos mais extremados, como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, ao longo do tempo nós percebemos que não foi bem assim. Portanto, o Partido Socialista acabou por beber demasiado desses partidos, acabou por fazer com que esses partidos diminuíssem bastante, portanto, aumentou bastante esse seu espaço à esquerda, em vez de construir, por exemplo, uma maioria absoluta muito de centro, acabou por construir uma maioria absoluta muito de esquerda. Portanto, conseguiu, se bem se recordam, levar muita gente que queria combater o Chega e então pensou que votar no PS era a solução. E depois correu mal, pronto, não vale a pena também estarmos a revisitar a história toda para conseguirmos chegar a este ponto. E este ponto efetivamente mostra-nos um líder, e eu já o tinha dito aqui, apesar do Luís Pardal no momento não ter concordado comigo, eu penso que agora se calhar já consegue concordar com mais facilidade, é que efetivamente é um líder muito mais fraco do que aquilo que parecia. Portanto, efetivamente ele era muito aguerrido a falar e isso dava às pessoas uma sensação de um líder forte, portanto que tinham ali um líder que tinha a energia suficiente para liderar aqueles que são os desígnios do Partido Socialista e depois com o tempo perceberam que não era assim. Por um lado, acabou por navegar bastante dentro deste espaço político muito à esquerda, com claramente uma matriz entre Pedro Nuno Santos e Alexandre Leitão, que é uma matriz efetivamente praticamente radical. Enfim, apesar de eu achar que até é radical em muitos aspectos, eu percebo que tenha havido um grande trabalho do Partido Socialista, através de Francisco Assis, de tentar ali alguma moderação. Mas também não resultou, porque efetivamente é colocar dois radicais a tentar ser moderados. E eu acho que é isso que aconteceu efetivamente com o Pedro Nuno Santos e com o Alexandre Leitão. Porque o perfil deles é outro. Eles não têm este perfil moderado. Se nós olharmos para Pedro Nuno Santos, para José Luís Carneiro e Fernando Medina, e se não soubermos a que partidos é que pertencem, nós percebemos claramente que há dois do PS e há um da CDU. Enfim, da CDU, o Bloco, que ele nesse define completamente. Mas a verdade é que, efetivamente, não é a matriz que o Partido Socialista tem construído. E que o país também, efetivamente, precisa. Eu não sou do Partido Socialista, não apoio o Partido Socialista, as pessoas sabem disso, mas entendo que dentro da nossa democracia nós precisamos de pluralidade. E precisamos de uma pluralidade sã. E uma pluralidade sã não é feita com extremismos. Há quem diga que eles até devem existir, porque é na construção das rupturas que existem os maiores avanços políticos. Enfim, eu não apoio de facto extremismos, não digo que efetivamente o Chega não pudesse ter lá um deputado, mais do que isso é estragar, efetivamente. E o mesmo para o Bloco e para a CDU, porque efetivamente podem ter um deputado para passar algumas ideias que têm, mas mais do que isso, portanto, no fundo, terem peso de decisão é perigosíssimo, porque efetivamente nós, para conseguirmos termos estabilidade no país e para conseguirmos ter crescimento económico, para conseguirmos ter a confiança dos mercados, não podemos ter políticas extremistas. Isso não resulta. Isso está testado. Aliás, podemos olhar para a América. Quer dizer, nós já falámos aqui sobre os Estados Unidos da América e as políticas de Trump quando ele foi eleito. Mas nós até podemos revisitar isso e voltar a falar. Portanto, qual é que é o grande resultado da política económica extremista que o Trump tentou implementar? Tentou, porque efetivamente nem sequer a conseguiu implementar. Uma superpotência como os Estados Unidos da América não conseguiu implementar políticas.
Porquê? Porque eram demasiado extremadas. E, efetivamente, o extremismo não resulta. E é por isso que o Partido Socialista, efetivamente, tem que se recentrar, tem que encontrar, acima de tudo, um líder e, acima de tudo, a sua matriz. Tem que perceber se, afinal, defende PPPs, porque, quando, obviamente, elas são economicamente vantajosas para o Estado e para os cidadãos, ou não defende. Portanto, porque há um PS que defende, há um PS que é absolutamente contra. Eu acho que é importante que exista esse tipo de definição dentro do Partido Socialista, sendo que agora vai haver aqui uma dificuldade. É que o programa de governo vai ter que ser votado. E dentro do Parlamento nós temos potencialmente os dois grandes candidatos do Partido Socialista à liderança. Que eu não sei, até pensei que o Luís Pardal fosse aqui dizer quem é que apoiava, se era o Fernando Medina ou o José Luís Carneiro, mas eu também não sei se a Alexandra Leitão se vai candidatar ou não. Ela já disse que não, ela já disse. Pronto, que não. eu também acho que é correto, enfim, ela eventualmente poderia tentar reerguer o Bloco de Esquerda, não sei, poderia ser uma hipótese, mas efetivamente é preciso que haja um trabalho muito grande do Partido Socialista internamente para perceber realmente o que é que querem para o país. Agora, também acho que é positivo José Luís Carneiro e Fernando Medina terem vindo a público dizerem que estão disponíveis para viabilizar o programa de governo da AD. Porque eu acredito que os próprios também já perceberam que a AD, neste momento, é o garante da estabilidade do país. E é muito mais do que as escolhas políticas. Neste momento é a única forma de combatermos o Chega, é a única forma de implementarmos as medidas necessárias para o país, para que as pessoas percebam que o Chega não é solução. E neste momento isso é uma questão maior que nós temos, porque se queremos ter um país que efetivamente tenha melhores salários, nós não podemos ter populistas, porque os populistas criam a ideia que as coisas vão melhorar, mas com o tempo nós percebemos que elas não melhoram. E esse tempo neste momento não pode decorrer, porque nós não podemos esperar mais, não nos podemos atrasar mais, nós precisamos de medidas muito concretas, e eu acho que também foi por isso que a AD saiu reforçada desta eleição, porque colocou precisamente no terreno essas medidas muito concretas, sabendo que há um trabalho ainda a fazer, sabendo que houve 19 carreiras, 19 profissões que tiveram aqui melhorias significativas, mas que ainda há muitas outras para continuar a melhorar, nomeadamente os bombeiros, que não se conseguiu terminar esse trabalho e que acredito que agora o Governo vai continuar. É preciso melhorar também aquele que é a implementação ou as condições de implementação das autarquias locais, nomeadamente melhorar aquilo que foi o processo de transferência de competências, que em muitos aspectos foi desastroso pelo Partido Socialista, e efetivamente é preciso que ele seja corrigido. Isso é um trabalho que demora tempo, que o governo da AD começou a fazer e que precisa de continuar. Essa estabilidade é o que mais importa às pessoas, porque acredito que se esta legislatura chegar ao fim de 4 anos, daqui a 4 anos, efetivamente, nós podemos ver um Chega bastante mais pequeno. Agora, se estamos sempre nestas quesílias e se temos um Partido Socialista que alimenta constantemente os desvarios do Partido Chega, então temos aqui um problema muito grande, porque a lógica de implementação do Partido Chega no mediatismo é precisamente a lógica tipo Big Brother, não é? Portanto, no fundo, é a lógica da peixeirada, desculpem a expressão, mas é efetivamente isso, e usa neste momento a Assembleia da República como palco para isto. E isto é gravíssimo. E só uma nota sobre o JPP, para depois, sei que temos a questão local, também gostava de dizer mais algumas coisas, mas sobre o JPP e outras opções que podem vir aparecendo, nós temos de ter efetivamente algum cuidado, porque a Assembleia da República pode estar aqui a perder bastante notoriedade naquilo que é a sua importância para a decisão e para conseguirmos ter esta estabilidade de país. Portanto, no fundo, começa a aparecer aqui que é uma feira de cenários dantescos, cada um para seu lado, cada um mais maluco do que o outro, que procura só uns segundos televisivos com as peixeiradas que arma em plenário. E isto efetivamente não pode acontecer, portanto isto também tem que ser combatido. Passamos então para o segundo tema, que é na mesma linha, portanto, as eleições, mas agora no Alentejo, e depois falaremos no distrito de Évora. Pergunto primeiro, Luís, no Alentejo, houve surpresas? Aqui, mais uma vez, o Chega a ter muita vantagem. Só no distrito de Évora, o PS conseguiu ganhar. Como é que vê estes resultados no Alentejo?
Bem, nós temos um mapa claro a sul do Tejo, não é? Portanto, com uma expressão significativa do Chega, não é? Portanto, em termos de o partido mais votado, o partido que elegeu o primeiro deputado, e o Alentejo não escapa a isso. Portanto, bem, nós estamos a falar de territórios com menos densidade, eu diria, quer dizer, isto é muito interessante, porque isto, quer dizer, nós comparamos Portugal com os Estados Unidos, vejam bem comparar Portugal com os Estados Unidos, mas reparem, nas metrópoles, nos sítios urbanos, digamos que há uma tendência maior para os democratas, e nos territórios de baixa densidade, mais, digamos, tradicionais, há uma tendência mais para republicanos, não é? Portanto, e aqui em Portugal, muitas vezes diz que Portugal, o Alentejo é o Texas, não é? Dos Estados Unidos, não é? Enfim, e se calhar não está assim tão longe disso. Enfim, mas agora falando um bocadinho mais a sério, aquilo que nós tivemos, de facto, foi uma ascensão muito grande do Chega, não é? Ganhando Beja, ganhando Porto Alegre, enfim, sobre a ascensão do Chega já falei muito da primeira parte, que quer dizer que é aplicável em termos nacionais, mas é aplicável também ao Alentejo. Mas concretamente no distrito de Évora ganhou o PS, enfim, não é com uma margem assim tão significativa, foi o partido que elegeu o primeiro deputado, mas depois tivemos o Chega. Portanto, o PSD aqui também perdeu o segundo lugar, passou para terceiro lugar ao nível do distrito. Portanto, também o PSD foi ultrapassado pelo Chega. Isto não é propriamente um motivo de se cantar grandes vitórias. Nós tivemos o Chega a ganhar em Estremoz, em Vendas Novas, em Vila Viçosa, em Viana do Alentejo, em Reguengos de Monsaraz. Portanto, foi significativo. Enfim, o PCP perdeu 1000 votos, não é? Portanto, foi um resultado pior do que aquilo que teve o ano passado. O LIVRE ficou à frente do Bloco no Alentejo, não é? No distrito de Évora. É significativo, não é? O próprio ADN ficou à frente do PAN. Portanto, enfim, há aqui algumas dinâmicas interessantes de como nos pequenos partidos, digamos assim, portanto, aqueles partidos que não costumam eleger deputados, houve aqui estas mudanças. Aquilo que vejo é que nós não podemos, e eu recuso absolutamente isso. Eu sei que o PSD está a fazer essa comunicação e está a fazer esse caminho de tentar extrapolar o resultado das eleições para as autárquicas. Quer dizer, isso não é extrapolável, não é? O Francisco agora de certeza que vai falar sobre isso, está muito confiante e portanto, e que extrapola. Mas isso é um erro absoluto de extrapolação. É claro, eu vejo com muito interesse o resultado das próximas eleições autárquicas, não só aqui em Évora, mas até mesmo a nível nacional. Luís, já vamos aí às autárquicas, porque a seguir é uma das minhas questões. Antes disso, gostava de saber, portanto, no distrito de Évora foi o PS que venceu. Gostava de saber, na sua opinião, o porquê do PS ter ganho aqui no distrito de Évora. Portanto, quer dizer, o Alentejo diz-se, eu já ouvi muito, não é? Aliás, até ouvi críticas até ao próprio deputado Luís Dias, não é? Algumas não tinha nada que estar com regozijos por ter ganho e não sei. Então, quer dizer, se não houver regozijos por uma vitória, então há sobre o quê? Quer dizer, foi um resultado positivo aqui para o Partido Socialista no distrito de Évora. Mas também não concordo com a tese de que é o Alentejo terra abandonada, terra esquecida. Não, foi com o PS que se avançou muitas circunstâncias. Agora a construção do hospital, com o Alqueva, com o maior investimento ferroviário
que ainda não está, mas estará para breve em funcionamento. Portanto, tem havido muito investimento no Alentejo, em particular no distrito de Évora, dos governos do PS. Mas isto oferece-nos, estes resultados oferecem-nos uma profunda reflexão que tem que ser feita. Portanto, houve uma vitória, mas, quer dizer, nós não podemos estar a olhar para a ilha distrito de Évora. Nós temos que olhar para todo o Portugal. E esse todo o Portugal, para mim, oferece-me preocupações e não me chega para cantar vitória no distrito de Évora. Portanto, para mim não basta cantar vitória no distrito de Évora. Tem que haver uma vitória ou tem que haver uma afirmação nacional, que não houve. Portanto, digamos que é a análise que faço do distrito de Évora, quer dizer, senão hoje foi assim, amanhã é de outra forma. Portanto, nós não podemos ignorar o contexto. Eu não consigo ignorar um contexto a nível nacional. Faço a mesma questão ao Francisco, para depois então irmos à questão das autárquicas. Francisco, o porquê do PS ter vencido no distrito de Évora, apesar de no concelho de Évora foi a AD a força mais votada, mas no distrito foi então o PS? Há aqui um fator bastante significativo, é que temos 132 mil votantes no distrito de Évora e o PS tem uma diferença para a AD de 1.500 votos, sensivelmente. Portanto, efetivamente, e uma diferença de 10 votos para o Chega entre o AD e o Chega. Portanto, isto podia ter efetivamente caído para todos os lados. Aliás, se nós somarmos aos votos da AD o PPM, nós percebemos que a AD era a segunda força mais votada. E em 132 mil eleitores, nós temos uma diferença entre o terceiro e o primeiro de 1.500 votos, é muito pouco. Portanto, isto podia mesmo ter caído para qualquer um dos lados. Eu acho que, por um lado, há aqui uma grande existência aqui no nosso distrito de Évora e aqui também faço um pouco minhas as palavras do Filipe Palma, ontem aqui também na DNFM, porque efetivamente existe ainda uma grande... Existe ainda? Não, existe. Portanto, não é ainda no sentido de deixar de existir, isto para ser bem claro, senão já sei que a seguir o Luís Pardal vai aproveitar isto. Mas existem muitas instituições públicas no distrito de Évora, existem, portanto, tudo o que é a parte central do Alentejo, portanto, de gestão da própria CCDR, está tudo muito no distrito de Évora, tem muitos funcionários públicos também, e eu acho que isso ainda é significativo nas votações do Partido Socialista. Portanto, existe uma correlação entre o que é o sistema que está instalado, e eu não estou a dizer que as pessoas são todas socialistas, estou a dizer que as pessoas têm uma maior tendência de votar no PS por muitos fatores, que eventualmente pode não fazer sentido também dissecar aqui todos, mas efetivamente existe esta predominância. E eu acredito que é isto que ainda mantém aqui alguma estabilidade, de grosso modo, na vitória do Partido Socialista. Depois, claro que existem também outros fatores. Nós sabemos que a população mais envelhecida tem maior tendência a votar no Partido Socialista e sabemos que temos um distrito muito envelhecido e, naturalmente, que isto também joga aqui nesta questão. Por outro lado, também temos um distrito com muita imigração já, alguns imigrantes que já votam e sabemos também que tem uma maior predominância de voto no Partido Socialista. Portanto, todos estes fatores, eu acredito que ainda façam segurar esta diferença de 1.500 votos que o Partido Socialista tem em relação à AD no distrito. Mas é preciso também ver efetivamente outros indicadores. É que no distrito de Évora, aliás no concelho de Évora, a AD não ganhava, creio que desde 1991. E isto é bastante significativo. Portanto, a AD consegue ganhar no concelho de Évora, tem aqui uma trajetória ascendente que vem, apesar de nós não podermos fazer uma correlação direta com outro tipo de eleições, eu acho que isso também não é muito correto fazer, mas nós percebemos que existe aqui uma implantação da AD no nosso território que vem das autárquicas, portanto há aqui um ascendente muito forte e que continua com estas legislativas, já com as legislativas do ano passado também isso já se sentiu em algumas freguesias e agora nestas ainda se sente mais. Portanto, a AD ganha em todas as freguesias urbanas de Évora, ganha nos Canaviais, ganha na Azaruja, portanto, tem aqui de facto uma implantação muito grande e que pode efetivamente trazer aqui um indicador muito forte em relação às próximas autárquicas, que aí sei que já vamos falar a seguir. Mas isto para dizer que ainda sobre o distrito,
o Partido Socialista, apesar de ter ganho, tem que efetivamente fazer uma reflexão, porque o cabeça de lista ao Círculo Eleitoral de Évora pelo Partido Socialista fica em terceiro na sua terra, portanto em Vendas Novas, onde foi Presidente de Câmara 3 mandatos, creio. E isto é muito significativo, portanto é uma pessoa muito conhecida da terra e que ficou em terceiro lugar. Numa terra que não é assim tão grande, deve ter 10 mil eleitores, 12 mil, por aí. E isto eu creio que é bastante significativo. Eu acredito que, olhando para este cenário todo, e percebo a crítica que é feita ao cabeça de lista, porque efetivamente não parece que haja muitos, não haja muito para poder sentir aqui uma vitória. Eu, pelo menos, se fosse comigo, não sentiria. Mesmo ganhando no distrito, não sentiria, num cenário destes, não sentiria vitória. Eu acho que isso também merece aqui uma reflexão maior do Partido Socialista, porque houve um trabalho que certamente que não conseguiu ser feito. Aliás, eu atrevo-me a comparar aquilo que foi o mandato da doutora Sónia Ramos, eleita pela AD, quando o Partido Socialista tinha a maioria absoluta, e comparar todo o trabalho que foi feito pela deputada Sónia Ramos e as intervenções, e comparar agora com o trabalho que foi feito. Portanto, estamos a falar também sensivelmente um ano e pouco, portanto acho que é honesto comparar, e comparamos o que é que foi feito pelo deputado Luís Dias neste último ano, as intervenções que ele teve e os assuntos que ele defendeu. E aí percebemos que efetivamente há uma grande diferença de trabalho, não só em quantidade, mas também em qualidade, enfim, sem estar aqui a querer fazer uma crítica também muito nesse sentido, mas só no sentido de conteúdo, não de qualidade, mas de conteúdo. Acho que é isso que importa verdadeiramente aqui, é falarmos de conteúdos. E isso merece, sem dúvida, uma reflexão do próprio, uma reflexão da Federação do Partido Socialista e, naturalmente, da Nacional, porque terá aqui também um cenário complexo depois na Assembleia da República, e que efetivamente vai ter que jogar com todos estes fatores, e com as autárquicas também à porta, efetivamente os indicadores para o Partido Socialista não são nada positivos. E estamos quase a terminar o nosso programa, mas antes vamos então falar também aqui das autárquicas. Ou seja, será que estes resultados podem influenciar as autárquicas, Luís? Só dizer aqui uma coisa, o PS teve mais de 2.500 votos que a AD. A AD e o Chega, é que a AD só teve mais 10 votos que o Chega. Sim, eu estive agora a confirmar. Digamos que em vendas novas, aquilo que poderá ter acontecido, naturalmente que há várias leituras, mas Vendas Novas é uma cidade, digamos, que está muito próxima e já com... portanto, a questão da imigração é muito sensível, não é? E sabemos que é um território que está muito, digamos, a ser habitado por muitos imigrantes. E, portanto, esse poderá ter sido um dos fatores. Naturalmente que as pessoas, e nós sabemos isto, muita gente vota sobretudo, nós sabemos que não é assim, temos que combater e esclarecer que nós estamos a votar nos deputados, os cabeças de lista pelos distritos, mas há uma forte ligação àquilo que é o cabeça nacional, não é? Portanto daí acho que não podemos ir por aí, e isto faz relação com as autárquicas. Tantas vezes nós ouvimos pessoas que não estão ligadas à política. Todos nós, de certa medida, estamos ligados à política. Atenção, isso também tem que ser esclarecido e combatido, mas ligados à política partidária. Dizem assim, eu voto é na pessoa, não voto no partido. Isso acontece imenso, dizem imenso. E nas autárquicas, quer seja ao nível das freguesias, quer seja ao nível das câmaras, as pessoas muitas vezes votam em pessoas. Não votam no partido. Claro que há sempre gente que vota no partido, eu não estou a dizer isso, mas a pessoalização da liderança e da equipa é muito grande. Se assim não fosse, então o PS teria ganho as eleições autárquicas nos últimos anos que o governo do PS, que foi o governo o Partido Socialista, não é? Portanto, e sabemos que isso não aconteceu. Aliás, os resultados estiveram longe disso, não é? Portanto, nós tínhamos eleições legislativas em que o PS tinha um grande resultado e depois nas autárquicas um
um resultado que não era minimamente condizente com o número de pessoas que votou nas anteriores legislativas. Portanto, nós tivemos disso imenso. E acredito que vamos ter isso no futuro, nestas eleições autárquicas. Agora, há aqui fatores que nos devem, e por isso é que há bocado ia começar por dizer que vejo com muito interesse os resultados destas eleições autárquicas, não só no Conselho de Évora, mas até por este país fora. Porque vamos perceber, pela primeira vez, qual é que é o nível de tração e de clubismo face ao Chega. Isso é muito interessante. Vamos perceber qual é que é o clubismo. Por exemplo, diz-se muitas vezes, pessoas do PCP, nem que venham pintados todos de ouro, quem vota no PCP, vota no PCP. Não é? Os outros podem estar todos pintados de ouro. Portanto, há uma franja densa disto, não é? Portanto, deste tipo de perspectiva. E vamos perceber se esta rapaziada que votou no Chega, se será assim. Enfim, eu acho que poderá não ser, porque o Chega é de facto um partido de um homem só, em primeiro lugar, em segundo lugar de uma cúpula que está lá, não é? Tipo Carraça, está lá, e depois, ao nível nacional, são muitos concelhos, são muitas freguesias, e isto tem muito para não correr bem. E vamos ver. E se o Chega ganhar câmaras municipais, vamos ver como é que governam. Pois aí é que cantam elas. Pois aí vamos ver as câmaras municipais a mudar com as políticas do Chega. É isso que é expectável. Nós não podemos ter uma expectativa para termos uma governação de um país espetacular, que nos vai salvar a todos, e depois temos o mesmo partido a governar câmaras municipais, mas que a exigência é um bocadinho menor. Não, se ganham câmaras, então têm que colocar estas câmaras municipais governadas como nunca em 50 anos de democracia foram governadas. É isto que é expectável. Portanto, vamos ver o resultado das eleições. Concretamente em Évora, aquilo que acho é que, enfim, eu estou muito confiante para as autárquicas. Porquê? Porque vejo que há, e não queria entrar muito por aqui, mas vejo que o PS tem o Partido Socialista tem uma candidatura muito forte, mas não querendo entrar por aí e centrando nisto, portanto, não há uma correlação direta. Acho que as pessoas vão fazer a distinção dos resultados. O PSD agora puxa dos galões todos a fazer cartazes e a fazer a comunicação para tentar, claro, está a tentar ganhar, não é? Espaço a partir daí, mas acho que é uma falsa expectativa. Nós só nos desiludimos quando temos expectativas muito altas. E, portanto, acho que o PSD também não poderá exceder as suas expectativas nesta situação em concreto. Enfim, isto, todos os votos, todas as pessoas contam, são o reflexo das pessoas é nas urnas, estamos numa democracia, cabe a cada um de nós e sobretudo quem está na política fazer dela um ato que deve orgulhar as pessoas, que não nos deve envergonhar, que estamos a gerir pela causa pública, pela a importância de gerirmos as instituições públicas, fazê-lo com aquilo que deve ser a nossa consciência e combater este ruído, este extremismo, esta intolerância e fazer melhor pelas pessoas. Francisco. Em relação às autárquicas e particularmente aqui ao Conselho de Évora, eu acho que efetivamente estas eleições mostram aqui indicadores muito positivos. Mostram o quê? Mostram que as pessoas querem mudar, mostram que as pessoas querem mudar com moderação e mostram que existe uma confiança no projeto da AD, não só a nível nacional, mas também a nível local. E eu não concordo com o Luís Pardal quando o Luís Pardal passa esta mensagem de que o Partido Socialista, e depois não é bem assim, porque o Partido Socialista tem uma candidatura muito forte. Eu acho que estas eleições legislativas também podem ajudar o Partido Socialista a aprender um pouco nesta matéria, no sentido em que Pedro Nuno Santos
também era uma pessoa muito conhecida, também era uma pessoa muito forte e depois tem um resultado desastroso. E isto não apoiou o Pedro Nuno Santos, Carlos Jorrinho isto, não apoiou o Pedro Nuno Santos até para as legislativas. Até foi escolhido como porta-voz para as reuniões da Comissão Política Nacional, que era para aparecer mais um bocado na televisão e tudo. Portanto, mas não foi por isso. É público, não foi um dos apoiantes, mas por isso também não é bem assim, porque esteve lá sempre, quer dizer, pode não ter apoiado, não falou enquanto deu jeito de não falar e agora fala, enfim, é o que é. Agora a verdade é que as candidaturas não são fortes só por terem nomes conhecidos, é preciso ter muito mais do que isso. Acima de tudo é preciso ter um projeto sólido e depois é preciso também que a história ajude, porque nós queremos futuro e queremos construir esse futuro, mas o passado também nos ajuda a perceber como é que nós podemos construir esse futuro. E o Partido Socialista efetivamente tem um currículo bastante difícil na gestão da Câmara de Évora. Portanto, o Partido Socialista já lá passou com muitas das pessoas que neste momento estão com o atual candidato à Câmara. Portanto, foram as pessoas que levaram a Câmara a um processo de bancarrota gravíssimo e que colocou, juntamente com a má gestão que a CDU tem tido, colocou o nosso Conselho no estado em que está. E isso também conta para as pessoas. As pessoas estão cansadas disto. As pessoas estão cansadas efetivamente de ver que ao nível do Conselho as políticas oscilam entre a CDU e o Partido Socialista e também sentem, e é isso que me tem chegado, é que sentem que estes partidos já não oferecem soluções para criar efetivamente as mudanças necessárias, independentemente dos nomes que têm, porque a CDU também tem um nome forte, também tem o João Oliveira que é um nome forte e as pessoas, ainda assim, pelo menos tudo aquilo que me chega é que as pessoas não têm confiança de voto no João Oliveira, nem encaram que o João Oliveira tenha perfil para poder criar aqui algum tipo de mudança. E isto é significativo. Por isso, eu acho que estas eleições podem-nos efetivamente mostrar muita coisa. Acho que ninguém se pode descansar com estes resultados. Acho que não é nada disso que está em causa. Portanto, neste caso, o PSD e a AD não é por terem ganho o Conselho de Évora que sentem que o trabalho está terminado. Muito pelo contrário. Isto simplesmente motiva a AD, o PSD, o CDS para fazer um trabalho todos os dias, portanto, trabalho diário, constante, junto das pessoas, a construir as soluções que são necessárias, que é aquilo que tem vindo a acontecer há muitos anos e particularmente nos últimos 4 anos. Portanto, o candidato da AD está, desde os últimos 4 anos, eleito na Câmara a construir uma oposição honesta, uma oposição que tem feito com que a atual gestão da CDU não tenha sido tão má como poderia ter sido. Portanto, houve muitas coisas que felizmente foram conseguidas também graças a esta oposição séria e também este conhecimento das pastas, este conhecimento de como é que a Câmara funciona, esta possibilidade que isto dá de construir um plano muito detalhado e muito concreto para criar a reorganização que a Câmara precisa, tudo isto conta para as pessoas. E estas eleições, nesse aspecto, só mostram que as pessoas têm uma predisposição por votar na AD, portanto, não têm problema nenhum em votar na AD como aquilo que se andou a dizer durante muito tempo pelo Partido Comunista e até pelo Partido Socialista, que as pessoas aqui, isto era tudo de esquerda, ninguém votava nada. Isso não é verdade. As pessoas têm efetivamente predisposição para votar em quem lhes ofereça as soluções e quem ofereça um projeto político sólido e estável e que não seja também só para 4 anos. Portanto, no fundo, que tenha aqui possibilidades de continuidade. E neste momento, efetivamente, de todos aqueles que foram apresentados, a AD, na minha opinião, é aquele que apresenta esse cenário. Agora, vamos ver, portanto, isto, como o Luís disse e concordo, todos os votos contam, portanto cada um de nós pode decidir. E não entre mais por aí, porque não vou, senão daqui nada estão-me a acusar de estar aqui a fazer propaganda, também não quero entrar por aí. E agora... Esta tem sido uma linha que está também a ser adotada até mesmo pelo PS e neste caso pelo Carlos Jorrinho, que é uma campanha pela positiva. E eu já disse isto aqui também várias vezes, é preciso apresentar soluções às pessoas. E o Francisco estava a dizer sobre o candidato, o Henrique Sinsim, e pronto, e é bem que assim o é. Nós precisamos é de encontrar soluções para um caminho de futuro para a Évora. Não é só apontar os problemas todos nós sabemos, precisamos é das soluções. E para terminar o nosso programa, vou pedir então que votem num sim, não ou talvez. Luís. É um sim, portanto nós tivemos aqui agora umas semanas sem programa, não é?
Eu trago um sim aos sucessos desportivos. Queria aqui felicitar o Lusitano pela subida à terceira Liga e o Grupo Desportivo e Recreativo André de Rezende por ter disputado os play-offs à subida da Liga Profissional, portanto, a Liga Betclic. Enfim, acho que a Évora tem tido aqui um progresso muito grande daquilo que é a qualidade desportiva e os resultados. Enfim, falei destes dois clubes, mas há outros exemplos, Stone Boys, também ganhando campeonatos nacionais, portanto, enfim, poderia aqui falar, mas no fundo estas são duas referências ou três, mas o sim é às qualidades desportivas do nosso concelho. Luís Pardal vota sim. Francisco? Eu hoje também trago um sim. Poderia ser um sim a muita coisa que efetivamente aconteceu neste espaço de tempo. Portanto, também acho muito positivo aquilo que aconteceu com o nosso desporto concelhio, ainda assim sem apoios ou sem grandes apoios municipais, mas eu trago um sim a uma outra matéria, portanto a um exercício de grande escala que foi realizado nos últimos 2 dias, portanto esta segunda e terça, aqui em Évora, em Vila Viçosa e em Mora, que testou a capacidade de resposta ao nível de proteção civil a cenários de sismo e temos aqui particularmente no concelho de Évora a agradecer às várias corporações de bombeiros, a começar pela nossa corporação de bombeiros de Évora, mas também a muitas outras entidades que colaboraram na execução deste plano, portanto na execução do nosso plano de emergência, portanto a colocá-lo no terreno, nomeadamente ao Serviço Municipal de Proteção Civil, e efetivamente nós precisamos muito de preparar a nossa população para diferentes tipos de cenários. Tivemos há pouco tempo um apagão e até poderíamos ainda falar sobre essas questões porque são matérias importantes, mas precisamos mesmo de estar muito preparados para cenários que envolvem a proteção civil e este tipo de eventos é muito importante para nós conseguirmos perceber como é que está o nosso nível de resposta, portanto o meu sim a este grande simulacro. Ora, E na sequência dessa simulação, esta madrugada houve mesmo um sismo. Baixa magnitude. Não foi por causa do simulacro? Não, eu sei que não, mas foi curioso. É verdade. E então, votação encerrada, 2 sims, e vamos então assim terminar o nosso programa de hoje. Chegamos então ao final do Sim, Não ou Talvez desta semana. Já sabe que pode voltar a ouvir e a ver este e outros programas em dianafm.com. Tenha uma boa tarde e uma boa semana.